vamos aqui para o nosso exemplo. Vou chamar de exemplo 1 mesmo, tá? Que é o exemplo 1 desse vídeo de hoje, tá? E aí, quem vai ser o nosso exemplo? F de x igual menos x quadrado mais 2x mais 3. E aí, pessoal, eu vou apresentar para vocês uma coisa chamada soma e produto de raízes. Vocês já devem ter visto isso no 9º ano, né? Mas vamos relembrar aqui agora, né? Quando a gente está trabalhando aqui, normalmente no 1º ano do ensino médio, estudando função quadrática, né? Vamos falar aqui de soma e produto de raízes, né, na verdade, né? Soma e produto de raízes. Vou botar aqui um S, vou botar o plural aqui. Soma e produto de raízes. Legal? Como que a gente calcula a soma e o produto das raízes? A soma das raízes é dada por menos B sobre A. E o produto das raízes é dada por C sobre A. Dá inclusive para demonstrar isso, tá? Eu não vou fazer essa demonstração aqui, mas não é nada muito difícil de ser feito. Tá legal? Fica aqui como uma instrução de exercício para vocês. Provar que a soma e o produto das raízes é dada por menos B sobre A e o produto é C sobre A. Tá? Vamos nessa aqui, vamos calcular aqui então. Quem vai ser o produto dessas raízes? O produto vai ser C sobre A, né? Que é 3 sobre 1, ou seja, 3. E a soma das raízes? A soma das raízes é quem? Menos B sobre A, ou seja, menos 2, porque o A é 2, né? Sobre A que é menos 1, ou seja, menos 2 sobre menos 1 dá 2. Então pergunto eu para os senhores e senhoras, né, que me assistem nesse momento. Quais dois números que somados dão 2 e multiplicados dão 3? Quais dois números que somados dão 2 e multiplicados dão 3? Opa, na verdade não é nem 3, né? É menos 3, porque aqui é menos 1. Então é menos 3. Quais dois números que somados dão 2 e multiplicados dão menos 3? Não é muito difícil você perceber que é menos 1 e 3. Vê se não é isso. Menos 1 mais 3 dá 2. Soma. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Produto. Legal? Poxa, então meu problema acabou, né? O problema acabou. Porque o que eu queria era descobrir o valor de x1 e x2, que é a primeira parte na nossa construção de gráfico, né? Descobrir as raízes, já descobri. Você vira para mim e fala assim ainda: Wagner, eu podia ter feito por Bhaskara? Podia. Ia encontrar a mesma coisa, menos 1 e 3? Iria, com certeza. Se você não encontrar, você fez conta errada, tá bom? Vamos nessa. Então a soma é menos 1 e o produto é 3. E agora, Wagner? Você sabe também que o eixo y, né? O seu eixo y vai ser cortado pelo C. Então, primeiro passo já foi, né? Primeiro passo já foi, encontrou as raízes, que são menos 1 e 3. E o segundo passo, o eixo y, que é C igual a 3. O terceiro passo, qual é? O terceiro passo é encontrar o vértice, né? Então vamos encontrar o vértice? Vamos nessa. Me ajuda aí a encontrar o vértice. Como é que é o x do vértice mesmo? Isso, menos v sobre 2a. E o y do vértice? Fala para mim. Menos delta sobre 4a. Legal. E aí você se deparou aqui que você não fez a conta do delta, né? Mas você já pegou aquele macetinho que eu te ensinei nos outros exemplos, né? Vamos calcular o x do vértice aqui, ó. Menos b. Quem é o b na parada aqui? 2. A é menos 1, né? Então, menos 2, que é o b, sobre 2a, que é menos 1. Então, isso aqui dá menos 2 sobre menos 2. Isso aqui dá 1. Ou seja, você sabe que o x do vértice é 1. Para você encontrar o y do vértice, basta você pegar a sua função, tá certo? E substituir, né? Pega a sua função e substitui para descobrir a f, né? No caso, a f de x do vértice, ou seja, a f do 1, que vai ser quem? Menos 1 ao quadrado
mais 2 vezes menos 1. Vezes menos 1 não, vezes 1, né? Porque o x do vértice é 1. Mais 3. Então, nossa f de 1, ou seja, nosso y do vértice vale menos 1, mais 2, mais 3. Então, a f de 1 é igual a 5 menos 1, 4. Tá certo? Então, este, né, é o nosso vértice. Quem é o nosso vértice, então? 1, 4. O nosso vértice é 1, 4. Vértice 1, 4. Legal. Com este vértice, com este ser e com estas raízes, né, menos 1 e 3, nós vamos agora para o nosso gráfico. Legal? Menos 1 e 1, 2, 3. Nosso vértice é 1 e 4. Cadê 1 e 4? 1, aqui ó, 1, 2, 3, 4, aqui ó, aqui em cima. Vamos aumentar um pouquinho esse gráfico aqui, ó. Aumentar um pouquinho esse eixo. Olha lá, beleza. Então veja, e eu sei que corta em qual ponto? Corta no C igual a 3. Cadê o C igual a 3? Está aqui, ó. 1, 2, 3, aqui, ó. 3 aqui, ó. Então esse carinha aqui é o 1, esse aqui é o menos 1, esse aqui é o 3, aqui é o 4, né? Então esse aqui é o pontinho, né? Certo? E agora, gente, só unir. Olha lá, passa pelo 3 aqui que eu esqueci de escrever, ó. Escrever o 3 aqui, ó. 3. E agora é só ligar os pontinhos. Sabe que é uma parada, olha. E aqui, ó. Pimba. Pimba. Olha lá. Então eis aí o nosso esboço do gráfico. Tá certo? Esse aqui é o nosso vértice, ó. 1, 4. Vou até copiar ele aqui, ó. Vou botar ele aqui pra gente, ó. Bonitão aqui, ó. Vendo que legal? Então, gente, essa é a maneira da gente fazer gráfico, certo? Muito legal, né? E, poxa, espero que vocês tenham entendido aí, né? Vamos só completar aqui, ó, com o eixo, né? O eixo X e o eixo Y. Espero que vocês tenham entendido, né? Grava aí mais dessa maneira, né? Usando soma e produto de raízes, menos 5x mais 6, tá certo? E nós vamos fazer usando a soma e produto, né? Soma menos b sobre a, produto c sobre a. E aí, pessoal, quem é a nossa soma aqui? Menos b, ou seja, menos 5, sobre a, que é 1, ou seja, 5 sobre 1, que dá 5. E o nosso produto é quanto? C, que é 6, sobre A, que é 1, ou seja, o produto é 6. Então a pergunta é, pessoal, quais dois números que somados dão 5 e que multiplicados dão 6? Sem muito esforço, você vê que é 2 e 3, né? Porque 2 mais 3 dá 5 e 2 vezes 3 dá 6. Beleza? Muito bem. Assim, pessoal, a primeira parte do nosso problema, que é para a construção de gráfico, já foi, né? Que era encontrar as raízes, né? O primeiro que era encontrar as raízes, nós já fizemos. Aí nós vamos agora para o segundo passo. Qual é o segundo passo para a gente fazer um gráfico? Identificar o corte no eixo Y. Como é que a gente identifica o corte no eixo Y? A partir do parâmetro C, que é o 6. Maravilha. E o terceiro passo? O terceiro passo é a gente encontrar o vértice. Quem é o nosso x do vértice? Vou escrever aqui mais uma vez. Menos b sobre 2a. E quem é o nosso y do vértice, Wagner? Menos delta sobre 4a. Aí você vai virar e falar assim, Wagner, mas você fez por soma e produto. Você não está usando nunca essa fórmula do menos delta sobre 4a. Não tem problema não. Agora eu vou usar com vocês. Tá? Mesmo fazendo a fórmula usando as raízes aqui 2 e 3, fazendo soma e produto, eu vou fazer aqui no cantinho a fórmula de Bhaskara para a gente poder calcular ali o nosso delta e aproveitar e mostrar para você que essas raízes aqui são as corretas mesmo, tá legal? Vou fazer aqui, ó, vou fazer no cantinho. Quem é o nosso delta? B2
Quem é o nosso B na parada aqui? 5, né? Então é menos 5, na verdade menos 5. B2 menos 4, A, C que é 6. Show de bola. Então nosso delta é 25 menos 24. Coisa linda, 1. Certo? Então nossa raiz é 1. Então quem é o nosso x1 e x2? Nosso x é o quê? Menos b, que é menos 5, mais ou menos a raiz de 1. Não é isso? Mais ou menos a raiz do 1, que é o nosso delta, dividido por 2a, que é 1. E aí a gente descobre o nosso x1 e x2, tá certo? x1 menos 5 mais 5, mais 1 sobre 2. 5 mais 1 sobre 2, 6 sobre 2, que é 3. E o nosso x2, 5 menos 1 sobre 2, que é 4 sobre 2, que é 2. Opa, coisa linda, né? Então nós já descobrimos aqui a raiz 3 e 2, como a gente já tinha feito aqui antes, usando soma e produto, tá certo? Sem problema nenhum. Mas eu fiz aqui mais para a gente pegar o nosso delta. E agora a gente vai para nosso vértice ali, tá certo? Esse camaradinho aqui eu vou deixar aqui no cantinho, tá certo? Sem incomodar ninguém. Essa nossa formulazinha de Bhaskara, né? Vou deixar ela guardadinha aqui no cantinho pra gente, tá? E vamos fazer agora ali o nosso vértice. Como é que vai ser o nosso vértice aqui, pessoal? X do vértice menos B, que é nosso B? 5, né? Então, menos 5, sobre 2A, que é 1. Ou seja, 5 sobre 2. Você não precisava fazer essa conta, tá? Dá 2,5. Mas não precisava fazer, não. Podia deixar em fração mesmo. E o y do vértice? Menos delta. Menos delta da quem? Menos delta, que é 1, sobre 4a, que é 1. Ou seja, menos 1 quarto, menos 0,25. Aí você vira a mim e fala assim, Wagner, mas esses valores aí, ia dar a mesma coisa se você fizesse esses 5 meios e jogasse na função, igual a gente fez as outras vezes? Claro que sim, né? Fica para você conferir aí, tá certo? E encontrar o mesmo menos 1 quarto, tá? Só tem que ter atenção às continhas, né? Para não errar bobagem, não errar conta, né? Porque se erra a conta, dá problema, né? Beleza? Então nós acabamos de descobrir aqui o nosso vértice, tá bom? Vamos lá, quem é o nosso vértice então? Nosso vértice é x, 5 meios, y, menos 1 quarto. Tá certo? Esse é o nosso vértice. Temos x1 e x2, temos o vértice, temos aonde corta o eixo y. O resto agora é só montar os pontinhos no plano cartesiano, beleza? Então vamos usar aqui, pessoal, uma outra escala, tá certo? 2 aqui, 3 aqui, tá certo? A raiz, pessoal, o vértice, 5 meios menos 1 quarto. 5 meios está aqui, tá certo? Menos 1 quarto, vou dizer que está aqui. Vamos dizer que isso aqui é menos 1 quarto. Tá? Eu já sei que sabemos, né, que a nossa parábola ela está feliz, com a cavidade normal, com a cavidade para cima. Marquei já o vértice aqui, ó. Esse aqui é o nosso vértice. Falta cortar lá no eixo, tá certo? No eixo Y. Então eu sei que o meu gráfico vai fazer alguma coisa assim. Tá? Meu gráfico vai ser alguma coisa assim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar as minhas linhas aqui, né? E vou dizer o que pra gente? Que esse valor aqui é quem? É o 6, né? Esse valor aqui é o 6. Tá cortando aqui no 2 e 3, tá certo? Tá cortando lá o eixo no eixo 6. Aqui é o 2,5, né? O 5 sobre 2. Esse valor aqui, no vértice aqui, ó, menos 1 quarto. E estamos aí com o nosso gráfico esboçado, tá certo? É óbvio, né, pessoal, que um gráfico não tá uma perfeição, né? Não tá uma perfeição, mas é isso aí, tá certo? Fica um gráfico aí bem interessante, né? Dá até pra gente fazer ele aqui, ó. Vamos fazer ele aqui bonitinho. Vamos aumentar esse valor aqui, ó. O x é 1, né? Olha lá, ó, x2 menos 5x mais 6. Eu vou mexer com esse c aqui. Vou botar 6 aqui. Olha lá, ó.
Olha o gráfico aí. Então, lá, x2 menos 5x mais 6, nós temos esse gráfico aqui, ó, que é mais ou menos aquilo que eu fiz lá, né? Guardadas as devidas proporções, né, pessoal? Esse aqui tá muito mais bonito, né? Eu vou até colocar ele lá pra gente comparar, tá bom? Então, é isso aqui, é um gráfico feito por programa, né? É uma outra história, tá? Então, esse aqui é o nosso gráfico feito pelo programa e esse aqui é o nosso gráfico feito à mão, né? Então, tem essas questões aí, tá certo? Fica aí essa nossa compreensão. Eu acho que é uma coisa também muito legal de se ver, né? Que a gente, quando consegue fazer o gráfico, né, na mão, né, e a gente faz depois ele com o programa, dá pra gente ver muito muito bonitamente, né, coisa linda, né, que a gente fez um gráfico ali bem razoável, né? Óbvio, né? Guardadas as devidas proporções. Tudo bem, pessoal? E fica com essa grande informação aqui da análise dos parâmetros, beleza? Essa análise dos parâmetros aqui é algo assim que eu considero fantástico, né? Uma coisa muito bacana, né? E análise de todos os parâmetros para vocês aí, ó. A positivo, negativo, B positivo ou negativo, o delta positivo, negativo ou zero, né? Os discriminantes. E o C, que eu não coloquei ali, mas basta você observar, né? Se ele está cortando acima do eixo ou abaixo do eixo, né? A parte positiva ou negativa. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido, tá certo? E aprendido como que faz gráficos de funções do segundo grau ou funções quadráticas, tá certo? Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!